Ah, Senhor da glória. Pensa, né? Que é a última semana de vendas, né? Vamos lá, né? Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Nós vamos partir então da onde nós estávamos. Nós estamos falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós estamos na página 5 e 6. A gente não conseguiu sair dela. Nós começamos a falar sobre a respeito um pouco da simbologia do Espírito Santo, mas o foco ainda continua, né, no Espírito Santo como graça, o Espírito da graça, né? Na página 4 nós vemos lá. Nós falamos sobre a multiforme graça. E graça o que é graça mesmo, gente? Eu já ia dar a resposta. O que é graça mesmo? Favor imerecido. É o Espírito Santo. Ah. A graça não é favor imerecido. O favor imerecido é uma manifestação da multiforme graça. Mas quem é a graça? Espírito Santo. O Espírito Santo. Isso está em Hebreus 10, 29. Vamos ler lá? E a gente parte daí. Quando a gente fala que o que é graça, favor imerecido, não está errado, está simplificado, porque favor imerecido é apenas uma manifestação da graça dentre tantas. Por isso que ele fala que a graça ela é multiforme, a multiforme graça. Hebreus 10, 29, o que está escrito lá? O povo está falando de perder voz, eu também estou perdendo a minha. Eu falo do povo e eu perdendo a minha. Dá uma apostila para a irmãzinha ali, porque eu não tenho mais. Todas as minhas apostilas acabaram. Hebreus 10, 29. Porque eu já estudo, viu, minha irmã? Hoje eu estudo. Hebreus 10, 29. Pensem agora quão mais severa será a punição merecida pela pessoa que pisar o Filho de Deus, que tratar como algo comum o sangue da aliança que o fez santo e insultar o Espírito doador da graça de Deus. Percebem a importância? É nesse texto, desse contexto em que ele fala: pois aquele a quem conhecemos é quem disse: a vingança é minha responsabilidade, eu retribuirei. É Deus que está falando? O escritor de Hebreus, ele está falando o seguinte: ele está falando sobre perdão de pecados, está falando sobre justificação pela fé, está falando sobre graça. E aí a gente só pegou esse trecho para falar aqui. O que o escritor está falando no contexto? Está falando que o Velho Testamento é a sombra do Novo. Que o Velho é um apontamento que dá totalmente para Cristo. Cristo, na verdade, ele é o quê? Cristo é o favor que nós não merecemos. A verdade é essa. Cristo é o favor que nós não merecemos. Deus deu o Filho dele que nós não merecemos. E aí vem uma cadeia, né, que é o mesmo Deus, a essência. O que Cristo fez quando ele ascendeu ao céu? Eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo. O que Jesus disse quando ele ascendeu ao céu? Ele falou assim: eu preciso ir, porque muitas coisas eu nem vos disse, porque se eu dissesse para vocês, vocês não entenderiam. Então eu preciso ir para que ele venha. Ele quem? O Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai falar a respeito das coisas que o meu Pai tem para revelar. Ou seja, ele não vai falar, a gente vai ler os textos, ele não vai falar dele mesmo. O Espírito Santo não fala dele mesmo, ele fala do Pai. Então ele vai falar as palavras do Pai e revelar o Cristo para nós. Qual é o propósito de Jesus vir à Terra? A salvação. Qual é o propósito de salvação? O que é salvação? Vamos entender, porque a gente precisa entender primícias, primazia, prioridade. Qual o propósito de Cristo vir ao mundo? Tirar o pecado. Salvar. Dar uma segunda chance. Mais alguém? Por que tinha lei no Velho Testamento? Arrependimento.
mostrar para o povo que era certo e que era errado. Adiantou? Não. A lei só existiu para mostrar o que era errado e o que era certo. E o homem foi incapaz de cumprir a lei. A gente olha no Jardim do Éden, a primeira coisa que Deus estabeleceu. Deus ele colocou princípios. Simples assim. Falou, de tudo você pode usufruir, menos do fruto do conhecimento. Ponto. Por quê? Não interessa saber por quê. Deus criou minha casa, minhas regras. Princípio básico. Ele foi criado do nada, ele tinha todo o poder, ele tinha tudo. Você vai governar, você vai estabelecer sobre toda a terra. Você vai trabalhar? Vai, porque Adão trabalhava. Não pense se você significava o Léo, não. Ele cultivava a terra, ele cuidava da terra que Deus deu para ele. Beleza. Mas aí o que ele fez? Influência, existe aí, eu não gosto muito dessas piadas, não gosto. Eu não gosto dessas piadas, acho muito maldizento essas piadas. Que fala que a mulher, fala que a serpente foi direta na mulher porque a mulher é suscetível. Se fosse Adão, Adão não cairia. Eu não concordo com essas coisas, não. Conversa. Ele caiu na lábia da mulher? Exatamente. Então, mas a mulher é persuasiva, né? A mulher é persuasiva. E a serpente, não? Eu não gosto dessas piadas, não. Não gosto mesmo. Porque a disjuntora tem um significado etimológico da palavra. E a disjuntora não quer dizer que você está abaixo. Submissão. Submissão não é estar abaixo do homem. Sobre a mesma missão. É estar junto na mesma missão. Não é mais e menos, é estar junto. Só que junto. Não um nem à frente, nem o outro atrás. É andando juntos. Isso é mulher submissa. A mulher submissa, ela não vai querer ser mais do que o homem e nem vai querer ser a coitadinha do homem, não. Ela anda junto, ela lado a lado. Por isso que ela foi tirada do lado. Ela é o lado. Tem uns que falam que a mulher é pescoço. Aí uns usam pro mal, carne de pescoço. Outros falam que não, que é porque ela direciona o cabeça para onde ele vai. Só que cabeça é Jesus. Então é tudo assim, tudo é coisa do homem. Cabeça é Jesus. A mulher não vai dizer para Jesus o que vai fazer e o que não vai fazer. Entendeu? Jesus então, foi esperto, irmão, não casou. Cláudio Duarte fala isso. Então assim, quando Deus criou o homem, ele só colocou os princípios que deveriam seguir. E era para ser eterno, porque a morte não existia. Porque a morte vem como consequência do Pecado. Morte não existia. Então o homem foi gerado para ser eterno. Mas aí ele pecou. Gerou o quê? Morte. Quando gerou morte, o que aconteceu? Jesus é o quê? Eu sou o caminho. Verdade é a vida. Para que Jesus veio nessa terra? Trazer vida. Trazer vida. Não veio para libertar, não veio para curar. Ele veio para trazer vida àquele que estava morto. Ponto. É isso que Jesus veio fazer. E qual foi o projeto de Deus ao enviar o Filho dele? Estávamos todos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Bom, Deus poderia ter já enviado o Espírito Santo? Poderia, ele enviou o Espírito Santo no Velho Testamento para falar com os homens. Por que não? Por que ele mandou Jesus? Cumprir a lei. Precisava do sangue. Precisava cumprir a lei até o final. Que nenhum homem foi capaz de cumprir. Por isso que Paulo diz que por um Adão, o homem, o pecado entrou no mundo. Por um homem, o pecado vai sair do mundo. E Jesus é o último Adão. Por quê? Porque Jesus se fez carne, como homem. Ele viveu como Adão. A única diferença é que ele não foi gerado do pecado. Percebe? Aí, esses dias até, a minha sobrinha perguntou, mas tia, então era para Adão e Eva ter filhos? Sim. Era para Adão e Eva ter filhos. Procriar e gerarem muitas coisas. Então para existir, só não era para existir o pecado, porque o sexo dentro do casamento não é pecado, nunca foi. Então, qual o problema de você gerar filho? O problema é fora do casamento. Aí é pecado. Mas por causa do pecado, da natureza humana, para Jesus ser uma pessoa incorruptível, ele não poderia ter nada. Então ele foi gerado da mesma forma que quem foi gerado de Deus, da essência de Deus, sem nenhuma natureza pecadora? Adão. Então Jesus foi praticamente gerado na mesma condição de Adão. Aí então vocês falam assim, mas Jesus era... Adão também foi, mas Adão pecou.
Jesus não. Se parar pra pensar, Adão era mais ainda, né? Porque Jesus ainda ficou no ventre, se Ficou. alimentou da Verdade, Jesus ainda passou pelas dores de criança, crescer dentinho, Exatamente. passou febre e Adão, tudo mais. 100% Deus. Poupado, né? 100% Deus. Deus caprichou em Adão. Vamos meter uma polêmica aqui pra vocês, ver se vocês vão. Com qual idade Adão nasceu? Ah, Adão já nasceu homem. Adão já nasceu homem. Não, tô falando porque essa semana também me perguntaram isso. Sério? Sério. Adão é filho de Deus. Jesus é filho do Espírito Santo? Não, Jesus é Deus. Que foi o Espírito Santo, né, que veio, envolveu Maria e concebeu Jesus. Mas ele nasceu dele mesmo. Uma só essência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 personalidades distintas. Só isso. Ele é filho de Deus. Aliás, aí nós lemos aqui, está na apostila, página 5. Olha lá. É a página 5 mesmo? Nós Essa é a página- estávamos na 4. Eu marquei. Não, desculpa, página 3. João 14,16. Existe uma expressão outro consolador. Ela, mais uma vez, identifica a personalidade do Espírito Santo. A palavra outro, usada por Jesus, está no grego, que é allos, que significa outro do mesmo tipo. Então, Jesus foi gerado por outro Do mesmo tipo. do mesmo tipo. Na verdade, ele é Deus. E ele foi gerado por Deus. Mas a persona, não é nem pessoa ou pessoa, a persona do Espírito Santo, que agiu em Maria, para que ela engravidasse. É aí onde a gente denota exatamente a diferença entre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Porque o Deus Espírito Santo é a ação de Deus. Enquanto Deus é o arquiteto, ele projeta, ele faz tudo, ele manda. É como se ele fosse o que emana tudo emana dele. Percebe? Jesus, ele vem e faz o quê? Jesus é o engenheiro. Vamos falar de obra aqui. Jesus é o O engenheiro. Espírito Santo é o mestre de obra? O Espírito Santo é o mestre de obras. O Espírito Santo é o mestre de obras. Mas veja só, não é uma hierarquia. Um é mais, o outro é não. Iguais. Em qualidade, em essência. Então, o que a gente... É que a gente trata o Espírito Santo como step. Não existe uma obra se não tiver os 3. Exatamente, não existe. Não existe. Porque os 3 são um. Só existe um Deus. Mesmo na construção civil, se você levar isso, não existe um prédio se você não tiver os 3. O engenheiro sozinho não faz, o arquiteto sozinho não faz, o mestre de obra sozinho não faz. Mesmo sabendo fazer. Mesmo sabendo não faz, sozinho não faz. Então, a gente precisa desmistificar isso da nossa mente e achar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é. Isso é só uma expressão de linguagem. Porque se a gente fala de uma forma coloquial, a terceira pessoa da Trindade quer dizer que ele é o terceiro? Não é, ele é o primeiro também. Aí a gente vai dizer que Jesus é o segundo? Não é, Jesus é o primeiro também. É igual num triângulo, não tem como você denominar qual que é a primeira e a segunda e a terceira ponta. O triângulo é geralmente o símbolo. São que 3 eu pontas uso iguais. Para explicar a Trindade para as crianças. Mas olha só, olha que interessante. Pode Então, virar o arquiteto do universo, Deus, para que Deus enviou o Filho? Para trazer vida. Jesus é a vida, trazer vida àqueles que estavam mortos. Aí vem a ação do Espírito Santo no próprio Cristo. E quem fez Jesus suportar tudo aquilo? Espírito Santo. Que habitava no espírito de homem dele. Exatamente. Perfeitamente. Exato. Jesus era homem, como eu e você. Mas quem é a força que... Lembra que a gente fez semana passada, eu e o Tiago? Lembra? Como? Jesus sozinho carregaria? Tanto não que ele pede, vem Pedro, vem Tiago, vem João, vem comigo. Orem comigo. Tem algumas pessoas que falam que quando Jesus estava na terra, o Espírito Santo não estava. Porém, não é verdade. Ele vinha. Ele vinha. O Espírito não Eu estava acho mesmo. Como era no Velho Ele Testamento. não Ah. habitava. É porque ele falou.
Mas ele voltou. Quer ver um exemplo claro? Jesus sendo batizado. Ele Vem numa forma de pomba, estava sobre Jesus. Mas ele não, em tese, ele não poderia estar sempre presente, só que naquele momento ele veio sobre Jesus. Sim. Não quer dizer que ele desceu do céu. Aquilo que a gente falou, toda a ação de Deus, quem promove? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Tudo que foi promovido por Deus foi a ação da pessoa do Espírito Mas Santo. a gente tem que levar em conta que ele é onipresente. Então ele está presente em todos os lugares. Então Sim, ele estaria aqui também. Sim, mas ele, na na forma discussão, como é. Jesus estava aqui contínua, não. Senão Jesus não diria, É, eu preciso ir para que ele venha. Seria para ficar aqui, não só a presença. Só vir, como era no Velho Testamento. Certo. Tá claro isso? Sim. Onde a gente estava mesmo? Tá, mulher. Jesus. É de Deus. Para trazer vida. Mas vocês não acham que está muito simplificado? É a mesma coisa, graça. Favor imerecido. Graça é muito mais do que isso. Muito. Isso é só uma expressão. Jesus é a vida, ele veio para trazer vida. Ok. Mas por que Deus enviou Jesus? Qual o projeto de Deus? Eu acho que para trazer o homem de volta para a presença dele. Quer ver? Vamos tentar entender. Deixa eu ver se eu acho onde Paulo diz isso. E quando Paulo diz isso, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui nos meus coisas aqui. Eu vou achar na decorrer da aula, eu vou conseguir achar. Eu faço esboço, gente, mas eu não perco meu próprio esboço. Você sabe aquela coisa que quando você faz oratória, você pega para você ter segurança? O esboço é só a minha segurança. Mas eu me perco nele mesmo. Porque eu escrevo tanta coisa e eu me perco nele. Eu vou falar e a gente vai, no decorrer da aula, a gente vai, tá? Deus enviou o Filho para trazer vida com um propósito. Ele diz para que sejais uns, assim como eu sou um com o Pai. Vós sejais também comigo. Quando Jesus fala para os discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura e fazer, tem mais alguma coisa. E acha para mim onde está escrito, que aí essa é a palavra-chave, onde Jesus fala de ide, do ide. Acha para mim no Google. Não dá para googar. Eu não dá para googar, porque eu estou para apostila. É porque tem, acho que são 3 vezes, né? Porque são 3 evangelhos. Acho que está citado nos 3. Qual que é o versículo que você falou? Ide. No Evangelho é toda criatura. Aquele que crê que a verdade está salva, aquele que crê que já é condenado. Esse mesmo. Agora tem outro. Marcos 16, 15. O que está escrito aí? Deixa eu ver se é esse aí. Não é não. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. O que mais? Vê o que mais? Deixa eu ver. É o completo. Tem um que fala, é a chave, mas eu não. Eu vou achar. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê. É esse que você quer? Está escrito isso? Não, que tem também. É. Pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será Mais um. condenado. Não, eu não estou com um texto, eu peguei aqui. Clique em cima que ele abre. A gente vai achar. Eu não tô com. Desculpa atrás. O objetivo de trazer Jesus na Terra, para Deus, o objetivo de Deus trazer, a missão de Jesus, era fazer com que fôssemos e nos tornássemos imitadores de Cristo. Ó, nesse versículo segue: esses milagres acompanharão os que creem, expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, e se beberem algo venenoso. Não é esse? Fala muito claro, fala assim, para que, assim como meu filho vós deem seguimento à missão que Jesus fez. Por que Deus enviou? A gente vai achar. Tá na apostila, tá no decorrer da minha aula, a gente vai achar.
Mas é pra gente já partir daí, já com base, a gente entender pra que Deus enviou o Filho? Trazer vida. Ok. Milagre, cura, tal, perdão. Ok, você acha que Deus iria simplesmente trazer o Filho dele para perdoar a humanidade, porque foi perdoada a humanidade, sabendo que muitos do que foram perdoados voltariam às velhas práticas e não alcançariam o céu? Então ele veio como um modelo a ser seguido de que nós conseguiríamos, que nós poderíamos conseguir. Para que Deus criou Adão? Qual era o projeto de Deus desde o começo? Não era nova terra, novo céu? Deus não... Não, mas lá não. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É esse mesmo. Mateus 28, 19. Ide por todo mundo, ensinando aquilo que ele fez, a guardar todos os meus mandamentos. Então, quando Deus enviou Jesus como homem, ele tinha um projeto, Ele veio, Jesus morreu, ele tinha uma missão, ele tinha um período de tempo que ele estaria aqui, mas muitos, até os próprios discípulos, voltaram atrás. Muitos. Ninguém aqui vai poder dizer fulano foi salvo, fulano, ciclano foi salvo. Na minha concepção, Sansão foi para o inferno. Tem alguns que acham que Sansão foi salvo. Eu não sei. Na minha concepção, Judas já pisou lá. Tem gente que acha que houve redenção para Judas. Salvação só cabe a Cristo, não cabe a nós. Nós não vamos poder julgar ninguém que sabe o coração de ninguém. Agora, será que Deus, que sabe de tudo, que é presciente, sabe o final da nossa vida, sabe o final da história, que já criou o inferno, que ainda não foi inaugurado, viu? O inferno vai ser inaugurado. O inferno, tem gente que ainda vai. O inferno ainda não foi inaugurado. Eu quero participar dessa Fila tá grande. Tá grande, Pra inauguração tem muita gente que já tá senha pra inauguração. Os convites já foram distribuídos. Os convites já estão distribuídos aí. Então o inferno ainda não foi inaugurado, porque vai ser inaugurado quando o chefe for pra lá. Né? Quando o dono, o inferno foi preparado para o diabo. Então já foi preparado. Então assim, a inauguração vai ser logo. Quando o artista chegar, o show começa. O show começa. Isso mesmo, é verdade. É verdade. Ele vai cortar a tirinha assim. É verdade. Esse é o único show que eu não quero nem passar. Eu já não gosto de show mesmo. Eu não quero ouvir nem de longe. Tá perto pra ser inaugurado, tá bem perto pra ser inaugurado esse negócio aí. Então o que acontece? Deus sabia que eliminar o seu filho foi determinado um período da missão. Esse período foi para que Jesus cumprisse a lei, remisse os pecados, regenerasse as pessoas. E por que ele escolheu 12? Se fosse só para isso? Não, ele fez uma escolha, ele escolheu pessoas. A gente cita 12 porque a Bíblia fala de 12, mas tinha mais de 70 discípulos. Tinha muita gente que seguia Jesus, muita gente que seguia Jesus. Então, qual era o projeto de Deus ao enviar o Filho? Vai lá e mostra para aquela gente como faz. Que não foi porque que o problema de Adão foi fazer as escolhas erradas. Fazer as escolhas certas. O propósito desde a criação do mundo vai ser cumprido. Então Jesus veio como homem para mostrar para mim e para você que é capaz, que é possível e que sim, esse é o objetivo de vida. Então, o mesmo veio para dar exemplo. E aí esse texto deixa claro qual é a missão de Jesus. Ok, ele nos redimiu, nos regenerou e a partir dali uma nova vida, deu um start. Daqui para trás morreu, daqui para frente é como eu, como Jesus. Qual é o objetivo do Evangelho? Nos tornar como Jesus. O objetivo do Evangelho não é nos dar cura, não é nos fazer próspero, não é nos fazer honrado, porque a vida, Jesus era próspero, gente, eu nunca vi Jesus passar nenhuma necessidade, vocês viram? Jesus, quando ele ia reclinar, não tinha onde reclinar a cabeça, mas não faltava uma casa para falar, vem Jesus, dorme aqui. Ué, Jesus não parava nem para cozinhar, ele andava, nunca andava sozinho, ele andava com um batalhão. E nunca faltou comida. Devia sair briga para falar, dorme na minha casa. Eu acredito nisso. Não, Jesus, dorme aqui. Tanto é que ele deveria fugir, por isso que ele ia para Betânia. Para ter sossego. É verdade, ele ia para Betânia, não fugiu muito essa galera, para Betânia. Então assim, prosperidade é isso. Jesus se preocupou em fazer o quê? O que o Pai mandou.
de tudo. É óbvio que a gente está na terra e tem que trabalhar. Então trabalhava. Vai ter com a formiga, professor. Tem que trabalhar. Mas aí você fica se matando. Não tem necessidade. Aí vai chegar lá no céu e você falou, o problema é teu. Ficou lá, a taça consumiu, corrompeu e ó. Por isso que ele fala, não junteis tesouro na terra. Juntais tesouros. Então o que Jesus veio fazer? Papai falou, vai lá, filho. Você vai ver como homem, você não vai ter nenhum poder divino. Diferente, tá? A gente, hoje o Espírito Santo mora, ó, mora em nós. Morava em Jesus. Tem gente que o Espírito Santo não mora, não. Se ele morasse, ele não precisaria ir para que o outro viesse. É claro, é Bíblia explicando a própria Bíblia. Mas ele era um com o Pai. Para que vós sejais um, como eu sou um com o Pai. Aí eu te pergunto, o Espírito Santo vinha, que era o poder, a ação de Deus em Jesus e através de Jesus. O Espírito Santo mora em nós. Por que Jesus disse que obras maiores das que eu fiz, vocês farão? Porque a ação de Deus mora em nós. Porque a ação de Deus mora Essa é mesmo. em A nós. ação de Deus mora em nós. E nós não conseguimos um monte. Vocês acham que Jesus, as palavras dele é aleatória? Tudo o que Jesus disse é sério, Desculpa. verdadeiro. Ação. Ação. O Espírito Santo representa a ação de Deus, né? A ação de Deus mora em nós. E a autoridade está no nome do Filho de Jesus. Por isso que todo aquele que confessar, A ordem no nome de Jesus e o O Espírito Espírito está em vai, nós. se move. se move. Gente, como a gente é fraco. Nossa, como a gente é fraca. Aí eu te pergunto, Jesus falou isso? Obras maiores, né? Jesus fala, ora comigo. É que Jesus é lindo. Todos os temperamentos estavam em Jesus ali. E se sou eu? Tinha feito igual os Meu, fariseus. vocês vão inaugurar o inferno é hoje, meus queridos. Vocês não podem orar comigo nenhuma hora. Eu tinha falado igual quando ele falou hipócritas. Mas Deus mandou anjo. O Espírito Santo, quando Jesus, se possível, passa de mim esse cálice. Cara, vocês têm noção como a gente é privilegiado? Ninguém mais que Jesus aqui não. Essa onda de esses pregadores aí que fala por baixo. Não, não é. Você não é o centro do coração de Jesus, coisíssima nenhuma. Não é. Não é. O centro do coração de Jesus é o Pai. E o centro do coração do Pai é o Filho. E é porque Ele nos amou primeiro e nos atraiu para Ele, que só se Ele nos atrair seremos capazes de amá-lo. E só seremos capazes de amá-lo se a ação de Deus, porque que Deus é amor. Só existe amor se a ação de Deus se mover em nós. Qualquer outra coisa fora de Deus não é amor. Por isso que Ele é claro, Deus é amor. Então, gente, o negócio é muito sério. Então Jesus veio, viveu como homem, abriu mão de glória, abriu mão de poder. Porque aí, por que Jesus orava? Precisa orar, né? Precisava. Não, sim. Tô dizendo, né? Se você pensar, ele é Deus, eu vou orar pra quê? Ele é Deus. Ele? Mas ele abriu mão de ser Deus. Então, Ele abriu mão da sua glória, né? Menino, ele estava. você vê cada coisa em relação a isso, Ele pastor. estava Olha. como homem, né? Porque se ele não tivesse como homem, ele não seria o exemplo. Não poderia Mas dizer pra ele era gente que ele- 100% homem, 100% Deus. Mas E aí? na terra ele estava homem. Sim, Sim, mas eu precisa estou falando explicar uma isso. questão que a pastora falou, que ele não precisaria orar. Verdadeiramente, não. Né? Se for Mas pela ele- tese, Mas como homem ele precisava. Não, isso é como simples. homem, Ele não exatamente. estava aqui como Deus. É. Ele estava aqui como homem.
Mas o fato dele estar na terra como homem não tira a identidade dele. Assim como eu estando nessa terra como mulher, não tira a minha identidade divina. Eu sou um ser espiritual. Eu tenho minha identidade no céu. Eu tenho um nome no céu que eu não conheço, que eu desconheço, mas que Deus conhece. Então eu tenho a minha identidade, porque a minha identidade original é celestial, não é terrena. Mas eu estou aqui. Então enquanto eu estou aqui, eu sou humano. Você não vê nada de divino em mim. Mas no meu ser espiritual, você só vê divindade. Você não vê nada de humano no meu ser espiritual. Então nós somos dois. Nós temos duas naturezas. Porque se não fosse assim, o Espírito não... Gente, tem gente que acha, por que o Espírito Santo veio morar em mim? Foi desalojado do céu? Porque o pai falou, filha, você está me dando muito trabalho, vai. Porque ele não tinha onde morar? Não. Onipresente. Por que ele escolheu a nossa vida para morar? E não dos animais. Porque em nós há o sopro do Espírito. Mas nos animais também. Pneuma. Senão eles não teriam vida. Não tem nada a ver, tem Nada a ver. essas conversas. Os animais são irracionais. Já tá não querendo pensam. colocar até um céu pros cachorros. Mas se também, não tivesse fôlego de vida. Vamos fazer a pena pros cachorros então. Não, tem nada a ver o Não fôlego. tem alma. Não tem nada a ver o fôlego de vida com com a alma. alma. Não tem alma pensante, gente. Nenhum animal tem alma pensante. Eu estou Tudo que o falando animal de faz, pneuma. tudo que o animal faz é por instinto. O animal não tem intelecto. Existem raças que são mais inteligentes. Instinto é a natureza do animal que foi criado para aquilo. Nós não. Nós somos seres racionais. Nós temos intelecto. É diferente. Por que você acha que um bichinho, você chuta ele, daqui a pouco ele está lá de novo? Se ele fosse racional, ele não voltaria. Tá aí, porque nós somos seres humanos. Nós somos muito mais irracionais do que os animais. Então assim, não, que tem, gente. Animal não pensa, nenhum animal pensa, eles agem por instinto. É a natureza do animal. Nós não, nós somos dotados de inteligência, tanto é que nós temos o livre arbítrio. Me perdi, a gente tá falando Nós que é. falando do por que o Espírito Santo Ah, veio porque- morar. E eu falei com a Quem que é o Espírito Santo? A ação de A ação Deus, de Deus em nós. só o amor de Deus só nos alcança se a ação dele se mover em Não, nós. você falou claramente que o Espírito Santo veio morar em nós. Sim. Você falou, usou até que se Deus enxotou ele lá do céu. Sim, ele tem vai gente não. E eu falei que é Deus, por causa não, do Espírito que Deus soprou. Por isso ele trouxe os animais. Não. É aquilo que eu falei. O Espírito Santo é a melhor parte de Deus. É a melhor parte de Deus. É que nessa questão aí eu entendo assim, que o Espírito Santo veio morar em nós, não é o Espírito, ele veio estar dentro de mim, a presença do Espírito Santo está no meu espírito. Eu acho que ele não é carne. Ele não deixou de estar lá no Ele não é céu, matéria. é a presença do Espírito Santo. Daí entra na onipresença, onisciência, onipotência de Deus. E a gente não está falando de atributos. Não, a gente está falando de personalidades, de pessoas. Não é um corpo, a gente já chegando, não é um corpo, eu não vejo ele. Também não é um vento, mas ele pode mover no vento. Ele é uma brisa, ele pode se mover na brisa. São simples. Ele pode se mover do jeito que ele quiser, gente. Ele é Deus. O Espírito Santo é Deus. Tá? Mas assim, a gente trata ele como se fosse qualquer coisa. E não é. Ele é a melhor parte da pessoa de Deus. Percebe? Mas por que ele veio morar em nós? Foi essa a sua pergunta? Por que ele veio morar? Boa, vamos partir daí. Você fez a pergunta. Por que ele veio morar em nós? Vamos. Por que ele veio morar em nós? Tudo faz parte da aula. Por que ele veio morar em nós? Sunanti Lambanomai. Ela vem, ela quer se falar. Sunanti Lambanomai. Porque o Espírito Santo veio morar em nós. Sunanti Lambanomai. Sunanti Lambanomai. Sulan. Sunanti Lambanomai. Romanos 8:26. Oxe, onde foi que eu anotei, rapaz? Meu Deus, sumiu.
Somiste. Romanos o quê? Romanos 8, 26. Alguém abre 1 Timóteo 4, 14. Outro abre em Atos 7, 21. Outro abre em Tiago 4, 35. E outro abre em 1 Tessalonicenses 5, 19. De novo. Um abre Romanos 8, 26. Outro abre 1 Timóteo 4, 14. Alguém? Não, fala eu, pra gente saber. Outro abre Tiago 4, 35. Eu abri Romanos 8, 26. Tá, segura aí. Tiago 4, 35. Efésios 4, 30. Quem vai ler? Eu. Ok. 1 Timóteo 4, 14. Quem vai ler? Atos 7, 21. A Tati vai ler. Tô nos Tessalonicenses. Tessalonicenses? Atos Alguém? 7, 21. Ok. Rápido. Primeiro, Romanos 8, 26. Lê. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Atos 7, 20. 1 Timóteo 4, 14. Marcos 14, né? É. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Eu não gostei dessa versão, não. Tá aqui. Não, sim, eu não gostei dessa versão dele. É muito litúrgica. Vamos pro hebraico. Não, mas é isso mesmo, tá certo. Atos 7, 21. Atos 7, 21. E sendo rejeitado, tomou-lhe a filha de Faraó e criou como seu filho. Lê um antes e um depois. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo rejeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Não é isso não, tá errado, mas tudo bem. Vamos lá, Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual sejais selados para o dia da redenção. O qual estáis selados para... O dia da redenção. Gravem isso. Efésios 4, 30, né? Tiago 4, 35. Quem escolheu? Tiago o quê? 4, 35. O meu não vai, tem 16. Será que não tem? 4, será que é 4? Desculpa, 4, 3 e 5. Desculpa, meu óculos. Tiago 4. 3 a 5. Tiago. O meu não vai. Tinha um tracinho aqui, meu irmão, mas eu não enxerguei. Predite e não recebeis. O porque Salmo sereis 51. para É igual o Salmo 151. 1 Tessalonicenses 5, 19. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma do mal. Ok. Agora, João 16, 12 e 13, que a gente já vai fazer um... Abre alguém para mim, Tito 3, verso 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3, 5, né? E João 16, 12 e 13. Tá. Esse é o ponto-chave. João, 16, 12 e 13. Esse é aquele que ela leu tenho primeiro. ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o Esse é que aula falando ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir. João o quê? João 16, 16, 12. 12 e 13. Tudo isso que a gente leu, João 7, 51. Estevão, vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Essa parte de Estevão precisa ler. Desculpa, Atos 7, 51. Acho que é 51, se tiver certo. Você vai fazer as coisas à noite, aí você faz assim, né? Porque eu fui lendo todos os versículos à noite e eu vou anotando. Atos 7, 51. Mesmo termo, mesmo tamanho. 51. É.
Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Bom, vamos lá. Por que o Espírito Santo veio morar em nós? Primeiro, sem ele não saberíamos quais são as palavras de Deus, nós não conseguiríamos entender o que Deus quer revelar a nós. Nós de fato não conheceríamos quem é Jesus. Jesus é a verdade. E acabamos de ler que o Espírito nos conduz a toda a verdade. Tito, nós lemos que se não for o Espírito Santo em nós, não gerará em nós arrependimento. E assim não seríamos regenerados. Quando ela leu, que eu falei que eu não lembro de ela leu, que eu falei que é importante, que o Espírito Santo nos prepara para Efésios 4:30. para a redenção. Se o Espírito Santo de Deus não morasse em nós, nós jamais seríamos capazes de ser salvos. Por isso que é a multiforme graça. O que é a multiforme graça? Que é a ação do Espírito Santo de Deus em nós. Ele gera em nós arrependimento. Ele gera em nós temor. Ele gera em nós fome. Ele gera em nós sede. Ele gera em nós desejo. Ele é o único capaz de produzir em nós regeneração. Sem ele, tudo que a gente faz é nulo. Então, a regeneração não é uma ação de Jesus, é do Espírito Santo. Ele pagou o preço, Jesus pagou o preço. Bom, tá pago. Mas o que é que faz o homem ser voltado dos seus maus caminhos? Cara, isso é tão assim extraordinário que você percebe a ação do Espírito Santo em coisas pequenas. Pequenas. Sabe aquela voz interior? Você tá ali, nem eu, óbvio, né? Porque no meu trabalho tudo é vale, né? Você comprou uma linha a mais, paga vale. Se você não conseguir trocar, tudo é vale, né? Graças a Deus já faz um tempinho que Deus tem. E minha oração, Senhor, não me deixa eu errar. É verdade, eu falei assim, pelo amor de Deus, minhas contas estão certinhas, Jesus. Não posso pagar vale. E vocês têm uma noção. E eu tava fazendo um orçamento, fazendo compra, um projeto enorme. Eu falei, Senhor, e tal, fazendo, e tal, babá. E geralmente a gente não tem aquele tecido na empresa. Tô falando pra vocês assim, contando pra vocês um exemplo. Não tem. E aí tal, comprar 7 mil mínimo e tal, e eu fazendo aquela compra enorme, aquele orçamento de uma compra enorme, de um projeto enorme. Alguma coisa me diz dentro de mim, não compra, isso já tem aí. Mas não tinha lugar nenhum a informação de que tinha. Meu Deus, se achasse aquilo e tivesse comprado, adivinha quem ia ter que pagar? Vale. Mas aí a senhora pegava o tecido, né? Sim. É. Mas pra que eu vou fazer com o tecido? O que eu vou fazer com ele? Porque pagar e ainda ficar sendo, né? O que eu vou fazer com o tecido? O mínimo da compra é 7 mil. Eu falei assim, Senhor. E aí eu procuro em todos os estoques, não sei o quê. E essa voz insistindo, não compra. E a minha diretora ligando pra mim, ia falando assim, precisa comprar esse tecido, precisa fazer não sei o quê, porque vai chegar, porque tem produção. E alguma coisa de mim falando, não compra, quer saber? Gente, ainda bem que eu ouvi a voz do Espírito. Vamos pro estoque. Se a pessoa não é sensível, né? Eu fui pro estoque fisicamente, porque não tinha lugar nenhum apontado, embaixo de tudo tinha mais do que eu precisava. Imagine se eu tivesse com nós. Pensa, se isso não é ação do Espírito Santo. Aí você pensa, coisa assim, gente, eu não entro em estoque, eu não ando em estoque. Você só vê. Eu só vejo planilha, eu só vejo documento, eu só vejo computador. Eu me baseio na informação que me passa. Eu não entro em estoque. E eu nem trabalho perto das pessoas que cuidam do estoque. Aí eu te pergunto, como que eu ia adivinhar? Se não é uma coisa comum. Imagina, nem se eu fosse a moça mais expert do mundo. Ação do Espírito Santo. O Espírito Santo cuida de nós. E ele fala com a gente, e se a gente não tiver prestando atenção, a gente paga vale de 7 mil. A gente faz um monte de coisa errada. É verdade. Porque o Espírito Santo ele veio para morar em nós para uma razão, para mostrar o quão dependentes de Deus nós somos. Para mostrar para nós, na verdade ele não veio para mostrar, porque Jesus já mostrou.
Ele veio para nos ensinar e nos ajudar a ser como Jesus. Ele é o nosso guia. Quando a gente aceita Jesus, por que na Bíblia a expressão fala do noivo e da noiva? Que Jesus é o noivo, que a igreja é a noiva. O que é o casamento, gente? Pensa aqui, ó. Historicamente Jesus era judeu. Então a gente não pode olhar como casamento como a gente olha um casamento. A gente tem que olhar um casamento como judeu enxerga o casamento. No casamento judeu, não sou eu que vou lá me apaixonar por alguém em casa. Quem escolhe o noivo ou a noiva? Pai, os filhos? São os pais. Não foste vós que escolhestes a mim. É o pai, né? Não são nem os pais. É o pai. Não foste vós que escolhestes a mim. Fui eu que escolhi a vós. Pensa que você foi a noiva que o pai escolheu para o filho. Você não é qualquer coisa. Segundo, vamos pensar. Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Ok. O pai escolheu. O noivo, ele sai, vai construir a casa, mas a partir do momento que ele firma uma aliança com a família, com a noiva, ele já está casado. Por que a Bíblia fala que Paulo usa muito essa expressão adultério? Adultério. O que é adultério na Bíblia? Do ponto de vista de Jesus, era judeu. Intenção. Intenção. Por que acho que é Paulo que diz, não tem como você ser amigo de Deus e amigo do mundo. Porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo de Deus é inimigo do mundo. Percebe? Mas vós adulterais. Quando nós, Oséias é o livro que mais fala sobre isso, né? A representação do adultério. Quando eu adultero? Quando eu tenho relações fora do casamento. Mas segundo a Bíblia, na graça, não é só carne, não é só ação. Porque Jesus disse, na lei dizia, se deitar com uma mulher, você adulterou. Eu, porém, te digo, se você só desejá-la, você já adulterou. Noiva, papai escolheu a nós. Jesus, eu te aceito como Senhor, Salvador da minha vida. Acabamos de assumir uma aliança. Não sou mais solteira, sou casada. E o meu noivo tem um homem que vigia a minha vida 24 horas do dia. Muito santo. Mas não é tóxico, né? Hã? Não é um relacionamento tóxico esse. Não, nunca. Ao contrário. Ele é que nos prepara para o noivo. Ele é que nos adorna para o noivo. Se o Espírito Santo não morar em nós, não vamos estar lá. Nós estamos no dia da noiva. Exatamente, vivendo o dia da noiva. Separado, sendo adornado. Santo, exatamente. Matou a charada. Eu já assumi o compromisso. Eu vou me casar. Estou no dia do noivo. Arrumando cabelo, relaxando o corpo, aprendendo a descansar. Meu vestido está sempre preparado. Deixa faltar azeite não, hein? Se deixar faltar azeite, o noivo vai e tu fica. Olha só. Então, por que você adultera? Se eu só flertar com o mundo, o que é que eu estou fazendo? Pensou? E aí, o noivo foi preparar arrumar a nossa casa, porque o judeu olha assim, certo? Foi preparar a casa. Quando a casa está pronta, o judeu volta. Se o noivo, amigo do noivo que veio na frente, tô falando do casamento, chegar e falar pro noivo, tá tranquilo, ela te honrou, ela é uma ele que vai falar pro noivo,
Se ela é prendada, se ela sabe cozinhar, se ela não sabe cozinhar, se ela se veste bem, quais são as dádivas, quais são as boas coisas que ela fez. Quem é que fala de nós por nós? É Espírito Santo. Falar igual xarope, tô lascado. O que será que o Espírito Santo fala de nós, né? Para chegar ao ponto de ter ciúme. Engraçado que a Bíblia diz, nós lemos aqui, vai ter esses textos, que ele tem ciúmes de nós. Mas ele não tem ciúme de nós por causa dele. Por causa de nós mesmo. Pois é. Porque quando a gente flerta com o mundo, a gente está abrindo mão do nosso casamento, do nosso relacionamento, do nosso compromisso com o noivo. Quem é que está perdendo? Ele perde alguma coisa? Ele perde. Jesus está perdendo alguma coisa? E aí é onde entra a questão da nossa aula anterior, que tomou a aula inteira. Quando ele fala, não extingais o Espírito Santo. Como que eu extingo o Espírito Santo? Como que eu aplaco o Espírito Santo se ele vem morar em nós? Que ele sai de mim? Não, não sai. Ele vem morar em mim, sou morada de Deus. Mas ele deixa de... Sabe aquela pessoa que você tem uma amizade, um relacionamento forte? E a pessoa começa a te desprezar, a pessoa começa a te maltratar. Você ama demais a pessoa, que dói em você, cara, dói. Você chora, você fica magoado, você fica triste, você tenta fazer de tudo para agradar a pessoa. Personalidade, o Espírito Santo faz isso, viu? Porque o Espírito Santo nos atrai para ele. E aí fica aquela coisa, e você despreza, você não escuta, você deixa para lá. O que você faz com uma pessoa dessa? Nós, seres humanos. Você afasta. Eu tenho uma frase, não significa. Se tá perto, tá bom, se não tá, faz a menor diferença. Porque para chegar nesse nível, já chorei, já me escabelei, já tentei, já fiz de tudo. Chegou, não tem jeito? Tá bom. Por que vocês acham que o Espírito Santo é diferente? Se ele é uma personalidade, uma pessoa como eu e você. Não de corpo. Tem emoções, ele é inteligente, ele pensa, É sensível. ele é super sensível, ele mora dentro de nós, ele conhece as podridões dentro de nós que a gente não quer ver, ele conhece e nada dele se esconde. E é ele que fica cutucando lá dentro, mexendo. Não se iludam. É o Espírito Santo que quer pegar todo o podre que está dentro de você e jogar para fora para arrancar. Não é demônio, não é Deus, não é demônio, não é o diabo, não é o homem, é Deus querendo limpar você, porque se você não estiver limpo, não haverá casamento. Santificação. Ninguém verá Deus. Então ele fica remoendo aqui dentro, o diabo ele mexe aqui, ó. O diabo trabalha aqui. O Espírito Santo trabalha aqui dentro de mim. É a vozinha interior. Sabe quando você faz aquela coisa errada, que você não pensou para falar e falou um monte de besteira, sabe que magoou a pessoa, aí você fica com você mesmo. Ah, mas a pessoa mereceu também, vai. Você fica se justificando. Pra você mesmo, né? Sim. Pra o seu eu interior. Pra doer menos, porque doeu. Você sabe que machucou, sabe que feriu. Eu não tenho problema de pedir perdão. O nome desse Mas eu tenho eu problema interior com aí é ego. Eu não tenho problema de pedir perdão, só tenho problema de reconhecer que eu errei. Não. Não tem problema. Mas eu tenho assim. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês assim, com toda a sinceridade do meu coração. Isso sempre foi muito, muito claro pra mim. Eu não tenho dificuldade pra perdoar, mas eu tenho muita dificuldade pra esquecer. Então isso é uma coisa que o Espírito Santo está trabalhando em mim. Aleluia. Porque não é o outro que sofre, eu sofro. Mas se você não esquece... Não, sabe por quê? Não, e não é com o outro, porque eu não tenho mais nenhum problema. Liberei perdão mesmo com o outro.
Mas eu Você não esquece? eu não esqueço. Então, qualquer coisa que eu vejo semelhante àquilo, eu já crio defesas. Eu já entro na defensiva. Não é por causa do outro, eu não fico magoada com o outro, chateada. Não, eu já passei dessa fase, graças a Deus. Já passei dessa fase. Não, beleza, ok, livre mesmo. Mas, então o Espírito Santo está trabalhando isso em mim. Eu estou em processo de construção. Ainda está na fase dos adornos. eu estou, principalmente nessa área. Eu tenho muita dificuldade de esquecer. Muita dificuldade de esquecer. Aí, isso é uma coisa que, isso é disciplina. Eu fiz um curso essa semana, foi essa semana, né, que eu falei? Sobre gestão de tempo. Gente, a minha chefe foi de Deus aqui, foi espiritual. Ela contratou um coaching e ela foi dar aula para uma equipe da empresa. E a gente ficou lá, que aula maravilhosa. Coisas simples que abrem o nosso entendimento, sobre gestão de tempo. E quando ela estava falando sobre isso, eu falei, cara, pensa, né? Eu tô ali para aprender no trabalho e tudo que eu penso é igreja. Eu falei, mano, eu preciso aplicar isso na minha vida, aplicar isso. E ela falando, faz um projeto. E se você ver, eu vou trazer para vocês verem, é que eu esqueci hoje. Aí a minha chefe, ela falou que ela também participou do curso, ela olhou, mas não tô vendo nada aí da empresa. Só tinha projeto de discipulado, de igreja. Aí eu falei, eu nasci pra isso, vai fazer o quê? Eu tô aqui só temporário. Isso aqui é só tempo. Foi muito maravilhoso. Gestão de tempo. E o que ela estava falando? A gente tem que começar, porque a nossa mente é a que mais gasta energia. Não é nosso corpo, é a nossa mente. E a gente tem gastado muito, é por isso que às vezes a gente acaba cansado, acorda cansado, porque a gente se cansa muito pra muita coisa. A gente vai fazer uma coisa, minha mente está cansada, porque você gastou muito tempo com coisas que não eram para gastar tempo. Pensando no que o outro fez, ou pensando no que o outro pode fazer, ou pensando, e você está perdendo tempo. Como gerir o tempo? Jesus já deu a resposta, gente. Quero trazer da memória aqui para a esperança. É isso. Então, quando a gente olha para todas essas coisas que a gente está vivendo, a gente tem que perceber o seguinte: o que eu estou fazendo da vida que Ele me deu aqui na Terra? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui? Porque Jesus deu uma missão. A missão de Jesus não acabou. Ela continua em nós. Senão Ele não deixaria o Espírito Santo. Então Ele deixou o Espírito Santo para que a missão continue. Mas para que a missão de Cristo continue, a gente tem que ser como Ele é. E qual é o trabalho do Espírito Santo? Qual é a missão do Espírito Santo? Ao morar em nós. Às vezes a gente vai falar sobre isso, porque é uma das ações dele. A multiforme graça, dons espirituais, maravilhas, manifestação, poder, glória, cura. Faz parte. Mas o propósito de Deus, ao enviar o Espírito Santo para morar dentro de nós, foi para cuidar, adornar, limpar e tratar a noiva para o dia do encontro. Porque sem o Espírito Santo, a gente não vai estar lá. Seria exatamente convencer do pecado, do juízo e da justiça. E aí, se a gente magoou o Espírito Santo hoje, ele releva. A gente magoou amanhã, ele releva. O Espírito Santo, essa vozinha do interior, eu falo pra você, não faz isso. Não vai por isso. Volta lá, pede perdão, se arrepende, muda aqui, muda ali, muda aquilo outro. E a gente não vai dando ouvido, Vai cauterizando. vai ficando mais fraquinho. vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai falar assim, eu falar pra quê? Não escuta. Mas a gente é assim. Ainda bem que ele é anônimo. A pessoa não ouve, você fala, deixa quebrar a cara. A hora que cair da mesa, criança, né? A hora que cair, ela vai aprender. Quebrar um dente, mas... Só que tem um detalhe, gente. Esse é o problema. Mas aí daqui a pouco a gente vai lá e volta. Filho, por exemplo. Vai chegar uma hora com o Espírito Santo. Quer ver um texto? É de Noé. gente que não aprende, viu, com a Gênesis 6. Vamos lá. Vamos para Noé. Isso ainda está um pouquinho na frente, depois a gente volta. Noé. Gênesis 6, 3. Vou aproveitar
tá? 6:13? 6:3. 3. É. Eu acho que é isso. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. É isso? Mas tem um outro que fala mais que o Espírito Santo será tirado do homem. Uma versão que fala mais claramente que o Espírito não contenderá eternamente com o homem. Tem gente que... Vamos até esclarecer, porque assim, em Gênesis 5:32, quando Deus fala a respeito de Jó, ele tem os seus filhos com 500 anos de idade. Noé. É que a Sandra pegou Jó. Boa palavra de quarta-feira. Boa. Ela pegou o livro inteiro, né? Boa palavra. Foi uma benção. Ela fez uma síntese do livro de Jó, foi extraordinário. Gênesis 5:32 fala que Jó tinha 500 anos quando ele... Noé, obrigado, meu irmão. Noé. Fala que Noé tinha 500 anos quando ele teve seus filhos. Gênesis 6, quando Deus chama Noé para construir a arca, diz que Noé já tinha filhos. E no mesmo livro de Gênesis 6, diz que quando veio o dilúvio, Noé tinha 600 anos. Quanto tempo Noé levou para construir a arca? 100 e pouco, se não me engano. 100 anos. Antes de vocês responderem, eu acabei de falar. 100 anos. De novo, Gênesis 5:32. Já? Paga. Ele tinha 500 anos quando teve filhos. Quando caiu o dilúvio, quando Deus chama Noé para construir a arca, ele já tinha 3 filhos. Quando veio o dilúvio, ele tinha 600 anos. Não chegou nem a 100 anos que ele levou para construir a arca. 60. Aproximadamente 70 anos, 68. Não, entendeu? Aí as pessoas pegam esse texto de 120 anos e acham que foi 120 anos que Deus... E não tem nada a ver com isso. O que Deus estava falando desses 120 é exatamente o que faz parte do que nós estamos lendo aqui agora. Tem outra versão. A minha Bíblia fala. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo porque assim, Adão viveu 930 anos, gente. Matusalém viveu só um pouquinho mais que ele. A média de vida das pessoas daquela época era essa aí: 700, 800, 900 anos. Gente, mas eles não eram assim igual a gente que está acabado com 50. Se teve filho com 500. Ele teve filho com 500 anos, vamos dizer que os 500 são o novo 50? Não, acho que é muito, é o novo 40, vai. A idade de outra pessoa. 8 anos multiplicado. Então, assim, ele foi, pensa só, Deus olha para a terra e não vê todo mundo, esse povo é pervertido. Mas Noé, ele preservava os ensinamentos que ele tinha dos pais. Quando ele preservava os ensinamentos que ele tinha, ele tentava viver uma vida correta diante de um mundo de perversidade. Aí Deus olha para Noé e acha graça nele. Vou quebrar o galho dele. E aí Deus chama Noé. Deus já sabia que Noé aceitaria, até então não tinha tido nenhum encontro com ele. Gente, percebam uma coisa. Esses homens que foram chamados para coisas extraordinárias não têm o que nós temos. Não tiveram o que nós temos. Quando Deus chamou Moisés na sarça, o que Moisés sabia e que de conhecimento, de relacionamento Moisés tinha com Deus? Nada. Só que a mãe ensinou. Pouquíssimo, né? Porque... E ainda ele cresceu em toda a cultura pagã do Egito. Só foi pedir de Ele sabia mais dos deuses egípcios do que o próprio Deus. Costuma-se dizer que ele fez uma faculdade de 40 anos, depois mais uma outra faculdade de 40 mais anos. 40, para esquecer tudo que aprendeu na primeira. É por aí.
Gente, percebe como a gente é raso? Depois que a gente responde isso, né? Como a gente é raso? Fala que você foi rasa, né? O Espírito vinha de tempos em tempos, a ação de Deus para aquele propósito voltava para Deus. E aí tem gente que ainda fala, ai, como eu queria estar lá na sarça. Imagine você diante do faraó, sem ouvir nada, sem sentir nada, sem ter essa voz interior falando com você, e você tem que encarar ele Só debaixo de uma só debaixo de uma palavra. E se essa sarça chegar para você, o dia de você estar de frente com a sarça de Deus, você já tiver 60, 70 anos, tenha certeza que vai vir mais 40, irmão, para você ser preparado. Então, você quer mesmo? Vamos explicar essa questão. O que ele está falando assim? Contenderei para sempre com o homem? O Espírito Santo, quando ele fala, não é que ele está contendendo a expressão de briga e discussão, mas é justamente essa uma luta da carne contra o Espírito. É o Espírito Santo falando no nosso Espírito, não vai por isso. Não segue isso. Muda. Se converte. Não adianta ter remorso. Poderia se dizer que em vez da carne seria a alma? A alma contra o Espírito e não a carne. Sim. A alma é a carne. Porque assim, o corpo só peca se a mente pecar. A carne reage. Porque o teu corpo não é involuntário, a não ser que você tenha alguma doença. Né? Se você não tem doença nenhuma, seu corpo só vai fazer alguma coisa, se você só vai comer se você pegar a comida. E o que vai? É o seu cérebro que vai mandar você ir lá pegar e comer. É a alma que dá o comando para É a sua alma, o problema é a alma do homem. A salvação é para a alma do homem. O Espírito, olha só como é que é claro. Corpo vai para a terra, pó. Pó veio, pó volta. Espírito, a vida. Volta para quem? Pra Deus. Só Deus é vida, meu irmão. Agora quem é salvo? Agora e a alma? É a alma que tá. O B.O. todinho tá na Por que alma. Paulo diz assim? Não vos conformeis com este mundo, antes vos transformeis pela renovação da... O que tem que se converter? Você pode mudar, eu vi falando isso, né? Você vai, já de novo, é a verdade pura. Você muda comportamento, não mudou sua forma de pensar, não adiantou de nada. Agora vamos supondo, né? Que antes de eu virar cristão eu perco a minha alma. Antes de virar cristão, já perdi a minha alma. Você morreu? É, só você morreu. Melhor, né? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tá, já entendi. Perdi minha alma. Agora eu me converto. Ué, mas Espírito Santo, a ação de Deus vai fazer alguma diferença na sua vida? Porque não vai ter mais luta. Não vai ter mais luta. Você não tem mais alma? Meu irmão, se você não tem mais alma, você morreu. Não. Sim, você já você morreu. não perde antes de ganhar. Só quando você aceita Jesus é que você restaura a sua alma. Nós somos. Perdido tá todo mundo. Nós somos uma trindade. Somos. Corpo, alma e Espírito. Então, não é quando nós aceitamos a Jesus ou quando nos batizamos. O Espírito é a vida, ponto. A alma é tudo. O Espírito É o seu psique, seu intelecto, seu raciocínio, suas emoções é a alma. E quem controla suas emoções é a sua mente. Se suas emoções são descontroladas é porque a sua mente é indisciplinada. Ponto. O corpo ele só reage ao que a sua mente manda. Então o seu corpo está sujeito à sua mente. Agora, a sua mente está sujeita ao Espírito? O que você quer dizer com perdeu a alma antes? Se eu entendi o que ele quis dizer, porque ele usou a expressão ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Mas isso é só você depois que você já é convertido. Mas aí entra naquilo que a gente falou na aula anterior, por exemplo. Manifestação, tem muita gente que se move no Espírito, mas não vive no Espírito. Então eu posso me mover no Espírito com a minha alma morta. Exatamente. Aí não haverá briga, é isso que eu quero dizer, entendeu? Não haverá luta. Não, porque o Espírito não... Gente, Deus nunca nos dá nada pra nós. É sempre pro outro. Ilusão se você achar que Deus te deu um carro pra você. Curta, mas não é pra você. É pro outro. É pra servir alguém. Gente, é verdade. É pra servir alguém. Escutou o pastor? Faz o cachê do... Você, não, vocês quiserem, mas... Ela está confirmando
manda é o Espírito Santo. Não, mas é o custo, né? O A Bíblia não custo, relata o atenção, custo, né? pneu, gasolina, óleo. Mas é isso aí, ele tá dando tudo pra ele. E mais umas cunhadas pra carregar. É isso aí. As cunhadas, tudo que carrega. Tudo que Deus nos dá é para o outro. Nada é para nós. Aí que tá. Eu me movo no Espírito Santo porque Deus vai fazer o que eu posso. O que Deus vai fazer? Ele vai fazer. Se ele quiser usar o cachorro, ele usa o cachorro. Se ele quiser usar o macumbeiro, ele usa o macumbeiro. Se ele quiser usar o espírita, ele usa o espírita. O diabo está debaixo da ordem de Deus, meu querido. Não tem essa. O diabo só vai até onde Deus deixa. E ponto final. A liberdade do diabo é limitada. Ela é de acordo com as legalidades que nós damos e nem só isso. Porque com a tanto de legalidade que nós damos, se não fosse Deus na nossa vida e a misericórdia se renova cada manhã, já estávamos todo mundo na primeira da fila do inferno. Tava lá, esperando. Porque não tem gente. O pior não é aquele ímpio que não conhece a verdade. O pior é aquele que conhece a verdade, tem acesso à verdade e não pratica a verdade. Esse é muito pior. Foi isso que eu quis dizer. Se você, a sua alma, você só perde ela depois que você conhece a verdade. Porque na verdade todos pecaram. Pode dar o Então, exemplo? antes- Podia ser exemplo da fé sem obras? Sim. Obras sem fé? Sim. Que só vive de obras, mas... Sim, pode ser também. É um exemplo, fé sem obras. O problema é que esse contexto, quando fala de obras de fé, que elas andam juntos, que fé sem obras é morta, na verdade não é obras físicas necessariamente. Mas as obras, o que o Espírito faz em nós? É que a gente acha que obras do Espírito Santo é um milagre, é um poder, uma maravilha. Não é. A obra do Espírito Santo é produzir em nós fruto de... É isso. Então, tudo que a gente faz, por melhor que seja, se não for movido, por isso que eu falo, a motivação é a chave de tudo. Se não for movido pelo Espírito Santo, tudo que a gente faz pode ser a melhor intenção do mundo, a melhor atitude do mundo. Eu ganhei 1 milhão e doei 1 milhão para a entidade de caridade. Um exemplo. Perdeu o dinheiro. Sorte da pessoa. Perdeu dinheiro. Sorte da pessoa que recebeu. Agora, se pra você não fez a menor diferença. Gente, é o que Jesus disse para os fariseus, não quer dizer que você não vai fazer. Você tem que fazer. Isso se trata de civilidade. Mas tem um contraponto também, né? Se você tem o Espírito Santo em você, é impossível você não fazer obra. Então você não tem. Porque se ele é amor e amar é o próximo. Então, quer dizer, se você tem o Espírito Santo e não fazer nenhuma obra... Qual a motivação? Nem todos. Aí eu te enquadro. Então, Aí eu te exato, enquadro o é exemplo isso que eu o tô pastor querendo dizer. deu. Agora, quem não tem, faz e não faz a menor diferença. E aí onde enquadra, Agora, quem tem... me movo no Espírito, ganhei muitas almas para Jesus, ganhei o mundo inteiro. Partai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Se moveu no Espírito. Mas, gente, você lembra daquela palavra Ezequiel? Eu amo demais Ezequiel. Do rio? Da visão? Que o anjo entra com ele e vai colocando no tornozelo. Acho que é 47, né? Não lembro, acho que é 47. 47, 40, uma coisa assim. Ele vai no tornozelo, mas ele ainda tem o controle. Tá no raso. Aí o anjo anda com ele mais 1 quilômetro, mais um pouco. Que é 1,5 quilômetro, uma coisa assim. Vai no joelho, mas eu ainda tenho controle. Percebe? Eu estou na água, a água não está em mim. Aí ele anda, o anjo vem e anda mais um pouquinho, mais um pouco. Daí tá nos lombos. Mas eu ainda tenho controle. Aí o anjo anda mais um pouquinho com ele. Não, vem cá, você não entendeu ainda. Vamos andar um pouquinho. Aí ele não tem mais pé. A água cobre ele todinho. Ele tem a água ou a água tem ele? A ação do Espírito em nós é isso. Não é a gente ter o Espírito, é ele nos ter. Domínio, controle. A chave do ser espiritual, a chave do mover espiritual, não é o quanto eu me movo no Espírito, mas o quanto ele move em mim. Ele me move nele. Percebe?
Muita gente anda no espírito, de boa. Tranquilo. Há um propósito, Deus permite, porque Ele tem um propósito. Que seja de cura, que seja de milagre, que seja de provisão, mas de que adianta? Você acabou de falar, até o diabo está sujeito às ordens, então até ele vai fazer obras. Faz, quando você vai, um monte de espírito que faz até cura aí. Bastante. Agora eu entendi a colocação do Ed. Eu tava entendendo. Mas é isso, e você quer saber? Tá mais gente morta do que gente viva. Tem muito mais gente, aquilo que eu falei, muita gente se move no espírito, mas nem sabe o que é o Espírito Santo. Mas há uma esperança para essas pessoas. Não há? Enquanto houver, aí que tá. Ó, Tem uma fila, o pastor falou aqui, ó. Eu acredito nessa Não, fila aí. enquanto está só na fila, tem tempo de voltar atrás. não Agora, xingais o Espírito Santo. então, Olha o é problema. isso que eu quis Ó, dizer, se calma, não conheceu, né? calma. Agora, Olha o problema nosso. se rejeitou, já era. Olha o problema nosso. Foram iluminados. Foram iluminados. Tiveram a revelação da palavra. Tiveram conhecimento, entendimento. Lembra que nós lemos na aula anterior? Para esses não há sequer chance Não tem como sair da fila, de tia, tá redenção. vendo? Esse nem se quiser sair da fila, não sai mais, porque o Espírito Santo já se tornou seu. Mas tem muita gente na fila que não foi iluminada. Como com o Saul. E é como eu acredito como Saul. Eu acredito que é como Como foi Saul. com o Saul. Como foi com o próprio Judas. E tem muitos que alegam que foi, né? Houve redenção para Judas. Mas é o que ela falou no começo da aula. Cada um pensa o que quiser, mas não cabe a gente, Não sabe? cabe a mim. Se tem um lugar de surpresas, vai ser o céu. Ela assim, não acredito, você viveu do jeito que viveu e tá aqui. O inferno também vai ser um lugar de Não surpresa. sei, eu não vou estar lá, meu irmão. Nem quero saber. Mas vai ser. Vai preparando a fitinha. Mas vai Quero nem ser. saber. Ó, pouco importa. Então, olha só como isso é muito, muito importante. A ação de Deus, o Espírito Santo em nós, essa pessoa em nós, ela quer nos tomar de tal modo que não sejamos reconhecidos por quem somos. Se o Espírito é de Deus, ele se toma, veja só. Lembra que eu dei o exemplo do rio, de Ezequiel? Alguém via mais o homem? Só viu o quê? Não, na cabeça não. Nem a cabeça, só via água. Já cobriu, só vê água, Só via água. Qual é o propósito de Deus ao enviar o Espírito Santo em nós? Que ele enxergue só o Espírito Santo. Só veja a água. Por que a representação do Espírito Santo é água? Purificação. Água. Rio. Submerge. Nada. Mergulha. Flui. Se você for no mar e você soltar, o que o mar vai fazer? Ele vai te engolir. E olha que ele não é nem um espírito. E depois o próprio mar faz o que com você? Te joga. E olha, gente, Primeiro ele te engole. ele te engole, aí percebe que é um lixo, aí devolve. Aí Porque o mar não aceita lixo. Carne dura. Carne dura. Não é gordura só. Só gordura. Diz que a natureza é tão perfeita que o mar não aceita lixo. Assim, devolve. Só gordura. Carne dura. Mas olha, eu tinha pensado, mas eu vou usar até isso como uma expressão Ele não tinha só isso. da colocação do Ed. A gente quer o quê? A gente quer nadar no espírito, na água. A gente nada no mar, nada na água, mas não deixa o mar nos tomar. O mar nos tomar. Pois é, ninguém quer morrer. Porém, se não Porém, morrer na vida cristã, se você não morrer, e você nascer não do nasce de novo. Espírito, Então a gente vai no mar, adorei esse negócio aí agora. Não tá no meu esposo. Adorei esse negócio. Você vai no mar, o que você quer fazer? Uau, vou nadar. Tem uns que tem mais praticidade para nadar, tem uns que se movem muito melhor do que outros. Mesmo que ninguém, né? Tem gente que se move. Tem gente que vai de lancha. Não. Tem gente que vai de lancha, tem gente que surfa, tem gente que vai de bodyboard. Não. Tem gente que vai de navio. Aí é lindo, né? Tem
gente que coloca boinha no braço. Boinha. Não, mas no mar a boinha no braço não resolve muito, não. No mar, a gente tá falando de mar. No mar a boinha no braço não resolve. Você pode até afundar, mas tu elevar o teu elevado. Mas eu gosto de boia. Assim é a gente na vida com Deus. Pronto, vou dar esse exemplo porque a aula tem que acabar, não consegui nem dar minha aula. Mas isso tudo não é aula, não? Não, mas a aula eu não consegui dar, porque eu ia falar sobre eu tô falando sobre quem é o Espírito Santo até agora. Quem é ele? Olha só. Aí a gente não deixa o Espírito. Vou falar. E se eu for no mar e deixar a água me levar? Isso é o Espírito Santo ou eu me suicidando? Ah, boa, posso estar se suicidando. Falei, tá vendo? Água do Espírito Santo, representativa aqui, simbora. É bom deixar bem explicado. Sai do mar, vai pro rio, o rio que flui do trono. Então é tão sério esse negócio de água, representativo, pelo amor de Deus, se você vai pro inferno. Eu já falei isso pra vocês. Se eu não tivesse tanta certeza disso, você acha que eu ia ficar perdendo meu tempo aqui? Minha filha, santificar minha vida e ó, deixar a carta linda, beijo pra vocês, eu vou me encontrar com meu pai. Que é isso? Para de palhaçada, gente. Ó, o negócio é o seguinte. Vocês falam bobagem. Então ninguém vai te matar, pelo amor de Deus. Grupo da Verdade e Vida. Depois de uma aula. Todo mundo na praia. Ó, é tão sério esse negócio. É tão sério esse negócio que é o seguinte. Deus fala que o Espírito Santo, lá o Jardim do Éden, ele era regado pelo rio que saía direto da onde? Do trono de Deus. O Espírito Santo veio da onde? Do trono de Deus. Quais são uma das figuras do Espírito Santo? Um rio, Água. Se você, a conversa de Jesus com a samaritana, rios de águas vivas fluirão de você. Está falando de quem? Do Espírito Santo. Apocalipse e Gênesis fala que esse mesmo rio que nasce do trono de Deus, ele vai se encontrar com o Mar Morto. Mar Morto, para quem não sabe, ele é muito salino, ele é muito salgado. Nem peixe vive lá, nem bactéria. Tanto é que quando você vai fazer, a minha chefe vai para Israel semana que vem. E aí a gente estava lendo o tour e até se você entrar com micose no pé, você sai de lá curado. Que mata tudo. São pouquíssimas bactérias que conseguem sobreviver ao Mar Morto. Pouquíssimas. Então se você tiver algum problema de pele, alguma coisa, vai doer, cara. Vai doer. Porque ele é muito salgado. A Bíblia diz que esse rio que flui do trono de Deus vai se encontrar com o Mar Morto. E o que será que vai acontecer com o Mar Morto? Vai trazer vida. Vai trazer. Já está trazendo. Já está trazendo. Pra você ver como o negócio está muito pertinho, né? Porque olha. Aê! Olha qual é o propósito. O Espírito vem direto do trono para se encontrar com a gente. Mar Morto. Mar Morto. Nós somos o Mar Morto. A representatividade Mar Morto. Não há nada que sobreviva, que tenha vida. Então não há nada de bom que saia de nós. Porém, quando o rio que não é, olha só, não é de nós. O rio que vem do trono e se encontra com a gente, morto, começa a produzir vida. Aí, se eu deixar que esse rio tome totalmente a minha vida, eu não sou mais bárbaro. Não há mais morte. Mas o morto precisa morrer. O morto precisa deixar de existir. Essa representação do mar, do rio, que Ezequiel diz do rio, é justamente essa. Enquanto você se enxergar, tem alguma coisa errada. Ai, meu pai. Agora, quando você se deixar ser engolido, grava isso. Não sou eu que tenho o Espírito. Ele é que tem que me ter. Relacionamento com Deus, ele é. Ai, quem é a pessoa mais espiritual do mundo? Quanto mais
mais o Espírito Santo tem ela, não quanto ela mais tem do Espírito Santo. Percebe a diferença? Eu conheço gente que é dotada de talentos, dons espirituais maravilhosos. Deus se move. E é Deus. Tem gente que tem gente que não. É Deus se move. Mas não quer dizer que é uma pessoa espiritual. Porque tem muita gente que é espiritual que nem se move nos espíritos com espirituais. Tem muita gente espiritual que nem tem tantos talentos, nem tem tantos dons, mas é espiritual. Porque a vida da pessoa não é no raso, não é no joelho, não é no lombo. Ela está deixando que o Espírito leve a vida dela para onde levar. Ela não é mais vista, a vontade dela não é mais vista, o desejo dela não é mais visto. Ela não tem mais vontade. Por quê? Porque ela foi engolida. A vontade que existe nela não é mais dela, é de quem a conduz. É a vontade de Deus nela. Aí onde entra aquele texto que a gente usa muito como jargão: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Engana-se se você achar que é o teu desejo. Que para você agradar a Deus, o teu desejo tem que ser o dele. Não dele, Santo. E não fazer com que Ele queira o seu desejo. Quando o seu coração for transformado a ponto de que o seu desejo não seja seu, seja dele, aí Ele vai conceder. Aí vamos falar em outras palavras para ficar mais bonitinho, mais claro. Não é o seu desejo, é o dele. Ele não vai conceder o seu, mas você vai estar tão inserido nele, tão tomado por ele, envolvido por ele, que você não vai mais sonhar nada que seja para você. Tudo que você vai sonhar é o que ele sonha. Tudo que você vai desejar é o que ele deseja. Tudo que você vai almejar é o que ele almeja. Isso é ser tomado pelo Espírito Santo. E a gente fala de avivamento, manifestações e dons. Gente, avivamento de fato é o quanto o Espírito Santo tem de você. Porque eu creio que nós estamos vivendo dias que a Bíblia diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, os vossos velhos. Vocês estão sonhando aí? O que eu creio nessa profecia é que eu não vou ver o que eu já na Rua Azusa, pode até ser. Pode até ser. Mas o que eu acredito que os remanescentes, porque a Bíblia diz que nos últimos dias Deus atrairia para ele os que são dele. Deus disse que nos últimos dias ele faria separação entre o joio e o trigo. Deus disse que nos últimos dias muitos se esfriariam, muitos apostatariam da fé. Que então você sabe o que é apostatar, né? O que é apostatar? Você negar a sua fé. Não necessariamente. Mercandejar a fé, negociar a fé. Apostatar da fé, apóstata. É mesmo similar a adultério. Apostatar da fé é você margear com o mundo. É você o quê? Margear. Moldar a igreja, a sua fé ao mundo. Não, o mundo 50%, se moldar. 50. Nem aqui, nem lá. Apostatar da fé. Acreditar em tudo e tudo. Acreditar em tudo. O que me convém, eu acredito. O que me convém, não acredito. Se eu jogar, é isso aí. Apostatar da fé. Não necessariamente negar a fé. Acredita em tudo, acredita em nada. É isso. Todos os caminhos te levam mesmo. Todos os caminhos. E levam mesmo. Eu sei que leva, mas todo mundo vai estar Um para o juízo eterno e outro para a salvação eterna. Então todos os caminhos, tá naquela, todos os caminhos te levam à salvação. Não. É isso, é apostatar da fé. Vale tudo. Isso é apostatar da fé. Isso é apostatar da fé. Resumindo, vale tudo. Então, assim, a gente tá. Perdi, tá bom. Avivamento de fato. Avivamento de fato. O que é avivar? É trazer vida. A gente está vendo uma geração morta, gente. Desculpa falar. E a culpa dessa geração ser morta é nossa. E se o Espírito Santo mora em você, você tem que reconhecer isso. A gente tem que se achando, né? Nós
nós geramos essa geração rasa, de facilidades, geração Nutella. Porque muitos de nós crescemos em dogmas. Mas, gente, imagine se não fossem os dogmas na nossa vida, o que a gente seria? Na verdade, nós somos criados assim. Não é evangelho. Você é novo. Você é novo convertido, mas a gente passou... Não, ele é novo de idade mesmo. Tem idade pra ser meu filho, essa criança. Não tô falando de idade, eu tô falando assim... De criação. Na verdade, a gente está numa... Quando era criança, por exemplo, a gente se converteu numa igreja com a sua palavra. Mas era uma palavra rasa. Assim, sem conhecimento de verdade, assim, a fundo. Não que eles falassem nada de errado. Privilégio de... a nossa não, na verdade. A gente tinha um evangelho puro, simples. Sim, mas era puro. Simples e genuíno. Não estou falando que tinha nada errado. Mas quando a gente saiu, que começou a vagar por essas igrejas, o que acontece? Foi assim, um ensinamento muito altos e baixos. A gente aprendeu assim. Então, quando você fala assim, a gente criou essa geração, na verdade nós somos essa geração. Você é uma exceção, você nasceu, primeiro, você já nasceu num berço evangélico. Mas olha só, é tão assim, sério esse negócio, porque as coisas, o engano, ele nos ilude de tal maneira que eu fui dar uma passeada, vocês vão daí, porque eu só conheço, hoje eu entendo o propósito de Deus em tudo isso. Porque hoje eu posso falar com autoridade e propriedade, porque eu conheço. Mas assim, mas eu tive uma criação. Eu louvo a Deus pela criação, eu louvo a Deus. Mas quando eu estava naquela criação, eu achava um dogma, um peso. Pra mim era muito difícil. Então, não, mas a gente gostava assim. Então, aí é questão de ponto de vista. Sete não sei o quê. Então a gente não achava errado. E a gente criou os nossos assim porque, na verdade, a gente acreditava nisso. Mas ninguém nesse mundo erra achando que tá errado. Aí seria demais, né? Exatamente. Aí já seria demais. Mas isso é o espírito, do engano. Conhecimento. Exatamente. Mas agora, concluindo o que você falou, o Espírito Santo está nos atraindo para Ele. Exatamente. Está nos atraindo para a verdade. Então, mas quantas vezes será que o Espírito Santo nos apontou o caminho e a gente não quis dar ouvido? Se não quis dar, foi involuntário, né? Não, o Espírito Santo fica aí calado que eu não vou te ouvir. Ou porque as outras coisas eram mais atraentes. A gente ouve a voz, a gente tem mais facilidade para ouvir a voz daquilo que nos atrai do que aquilo que nos confronta. Exatamente. Mas e é por isso que eu insisto em dizer que a Bíblia diz que ninguém é desculpável, todos são indesculpáveis. Então eu assumo minha responsabilidade. Parte dessa geração rasa é minha culpa. Eu digo mais isso, eu digo que parte dessa geração rasa é o pecado que está dominando as mentes e a iniquidade tem crescido, o amor de muito tem esfriado, a palavra de Deus está se cumprindo e a tendência é piorar. E por que o pecado tem se multiplicado? Porque a Bíblia fala que Deus se multiplicado. Porque nos últimos dias, por que a igreja perdeu a força dela? As pessoas seriam amantes de si próprios, então tudo isso está se cumprindo, mas a palavra de Deus está sendo pregada hoje, o Espírito Santo tem atraído as pessoas. A palavra de Deus sempre foi pregada, gente. Sempre existiu alguém, sempre existiu uma verdade, sempre foi pregada. Tanto ela sempre foi pregada que nós estamos aqui. Senão nós não estaríamos. Exatamente. Então, agora, a igreja perdeu a força dela por causa dessa razoabilidade que a gente, dessa coisa rasa que nós nos acostumamos. Por causa dessas coisas ilusórias que nós fomos seduzidos e nos deixamos seduzir. E sim, é culpa nossa quando sabemos a verdade e margeamos com a verdade. É culpa nossa quando nós sabemos a verdade e temos o dever de corrigir e não corrigimos. É culpa nossa quando a gente tem a responsabilidade de falar a verdade e não falamos a verdade para manter bons relacionamentos. É culpa nossa quando a gente vê um irmão indo para o inferno e a gente não faz nada por ele. É culpa nossa de ver o mundo sendo perdido e a gente não fazendo nada e se escondendo dentro de uma igreja. É culpa nossa quando a nossa vida não é um farol que ilumina as pessoas que estão lá fora. É culpa nossa que este mundo
e que essa geração hoje não conhece a Deus, porque nós negligenciamos as oportunidades que nós tivemos de conhecer a Deus. Porque o mundo só conhecerá a Deus se nós o conhecermos. Mas nós nos acomodamos, nos acostumamos, nós nos iludimos, nos deixamos envolver, e por causa nossa, essa geração conhece um Deus raso, um Deus de movimento, um Deus de atração, um Deus de, sei lá, e o Deus da palavra, da verdade, não conhece, porque nós não tivemos a preocupação de conhecer esse Deus, como deveríamos. Amém, gente. Próxima aula.